E depois da química entre Lula e Donald Trump surgir, o clima de cordialidade também chegou ao Banco Central. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, amenizou cobranças de Fernando Haddad sobre a taxa de juros e ainda elogiou o ministro. Acompanhe. No caso específico das falas do meu amigo ministro Fernando Haddad, e vou estender também aqui ao querido Seron, secretário do Tesouro, eu pessoalmente acho um luxo você ter o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentários sobre política monetária com a delicadeza que eles fizeram, com a gentileza que eles fizeram. No mundo de hoje, onde muitas vezes se emitem opiniões, especialmente sobre política monetária, nem sempre da maneira mais cordial e civilizada e urbana, acho que a gente ter o ministro da Fazenda emitindo uma opinião absolutamente legítima, mas com a elegância que ele fez, com a delicadeza que ele fez, com o cuidado que ele fez, só posso agradecer pela forma como ele fez. Fala de Gabriel Galípolo, desde seu cara. É um clima de amigos para sempre nesse caso, hein? Finalmente, né, Thiago? Porque antes, quando era o Roberto Campos Neto, né, o clima era bem diferente. Mas a gente tem que lembrar que essa questão da política econômica do governo, Banco Central, Galípolo, ali já teve algumas desavenças, né? Agora parece que eles estão começando a se entender, ou pelo menos na superfície, e isso de uma certa forma é positivo, porque acaba gerando uma certa calma no mercado, uma calma entre a população e principalmente entre os investidores estrangeiros, que era uma coisa que a gente não via até então, né, Thiago? Então, pelo menos no momento e na superfície, a gente percebe um clima positivo, já que todo o resto, o entorno político está muito conturbado, que continue assim. E KPZ, por falar em clima positivo, essa sucessão na Fiesp, Paulo Scaff é alguém mais atuante publicamente do que o atual presidente da Fiesp, já que a posse é só no ano que vem, mas de qualquer forma, ele tenta regimentar personalidades políticas, principalmente, para mostrar que a indústria paulista é pujante e tentar, ele cita aí essa negociação com os Estados Unidos. Bem, sem dúvida que no caso da Fiesp, que representa aqui as grandes empresas do estado de São Paulo, ela está preocupada com a administração, com gestão, com uma política liberal, com uma política que leve a privatizações, a redução do gasto público, consequentemente um possível controle na arrecadação tributária, o que faz com que os juros sejam abaixados e não elevados. Ele tem que estar preocupado exatamente com isso, é isso que ele tem que irradiar. O grande mal do Brasil é, em primeiro lugar, a insegurança jurídica. Que empresário que vai querer investir aqui no país quando não se sabe se o seu investimento vai ser alvo de uma polêmica judicial interminável. Nós temos na cidade de São Paulo, por exemplo, uma série de obras de incorporação imobiliária que ficam paradas por liminares concedidas na justiça e processos que se arrastam por anos e anos. Então, a insegurança jurídica, a insegurança política com essa polarização acaba atrapalhando o desenvolvimento econômico. Então, é isso que a Fiesp tem que procurar fazer e isso que, por exemplo, o presidente do Banco Central, seja o Gabriel Galípolo, seja o Roberto Campos Neto, seja quem for, tem que fazer. A decisão tem que ser sempre técnica e a pauta administrativa tem que estar superior, ela tem que superar a pauta política, a pauta das discussões meramente políticas que acabam não levando a lugar nenhum. Dora, é claro que a gente está falando sobre a Fiesp, né? Mas alguém citou o Conselhão, como tem o governo federal, o governo Lula que ressuscitou o Conselhão assim que começou esse atual mandato. Adianta alguma coisa, Dora Kramer? Olha, sempre adianta porque tem uma simbologia. Porque o Conselhão Federal tem 350 milhões de pessoas, então fica todo mundo diluído ali. Nesse, você vê que tem um cuidado. Não citaram aí, eu achei importante, a Ellen Grace. Ellen Grace foi ministra, a primeira mulher a ser nomeada, foi no governo Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe a preocupação de fazer interlocução em vários setores, na economia, na justiça, na política, só não tem ali alguém mais afinado com o atual governo. Então, me parece que essa administração Scaff não esteja tão preocupada com isso. Mas essa simbologia de ter a representação, pontes, construção de pontes é importante. E figuras, senadora Tereza Cristina, o Campos Neto,
que são figuras conhecidas e realmente de influência nos seus setores. Então, eu acho que aí tem essa utilidade. Agora, eu queria falar sobre o Galípolo, que ele e o Haddad sempre foram muito afinados. Quando o Galípolo era diretor, ele e o Campos Neto, presidente, também havia essa afinidade com o Haddad. Agora, se o Galípolo não fosse tão próximo do presidente Lula, eu diria que essa declaração dele sobre a delicadeza, ressaltando de modo bastante incisivo a delicadeza com que as críticas e os comentários foram feitos, eu diria que ali haveria uma ironia indireta e crítica ao presidente Lula, que sempre fez, quando era o Campos Neto o presidente do Banco Central, eu não diria nem críticas, ataques e sem menor preocupação com nenhum tipo de delicadeza. Então, achei interessante o Galípolo ressaltar, e ele acentuou, quando ele se referiu à questão da delicadeza, aos modos, ele fez isso de maneira bem acentuada.